Como funciona? Gerenciador de orçamentos. O gerenciador de orçamento é a tela onde podemos ver todos os orçamentos que estão arquivados no sistema. Esses orçamentos eles são feitos através de vendas e orçamentos. Caso vocês queiram ter informações mais sobre vendas e orçamentos, vocês podem verificar o vídeo como funciona vendas e orçamentos na própria tela. Então, todo orçamento feito em vendas e orçamentos vai vir para essa tela, caso ele não seja um pedido. Caso ele seja um pedido, ele vai para o gerenciamento de vendas, que também, caso vocês queiram ver sobre como funciona ele, basta clicar em como funciona na tela gerenciamento de vendas. Mas caso o pedido ele seja um orçamento, ele vai vir para essa tela. Essa tela ela tem também a dinâmica que nós podemos aumentar o tamanho dela. Basta clicar em maximizar, nós podemos aumentar o tamanho da tela. Na tela de gerenciamento de orçamentos, a gente tem várias funções. Como, por exemplo, a gente pode consultar um orçamento por o nome do cliente, ou pelo número de orçamento, ou pelo número de controle. Esse número de controle ele é gerado sequencialmente, ou caso eu queira, eu posso digitar um número de controle interno meu. Eu não preciso necessariamente usar esse número de controle que o sistema gere. O código, que é o número do orçamento, né? Ele é também gerado automaticamente. E esse número de orçamento, ele depois que o orçamento é transformado em venda, ele continua mantendo o mesmo número, só que com status diferente, com status de venda e não mais orçamento. Então vou voltar aqui para o tamanho de tela menor. Eu cliquei duas vezes, eu posso voltar o tamanho. Então aqui, ó, caso eu queira pesquisar, eu posso digitar aqui, caso o número de orçamento, ou eu quero ver todos. Eu posso clicar aqui em cliente e simplesmente sem digitar nada, apertar Enter, ele vai me mostrar todos os orçamentos que eu tenho registrado no sistema. Outra coisa importante é, caso eu queira que o usuário ele só veja os orçamentos dele, né, o vendedor, ele não veja o orçamento de todos os meus vendedores. Igual, por exemplo, aqui está listado todos os meus vendedores, mas talvez eu quero que a Alessandra só veja o dela. Então, para isso, o que eu devo fazer? Eu vou em segurança. Então eu escolho o usuário dela, lembrando que o usuário tem que ser o mesmo usuário usado no sistema de venda. Então aqui eu coloco o nome dela, venho aqui, ó, em cadastro de vendedores e marco essa opção, somente ver movimentos de logon igual a vendedor. Se eu marquei essa opção, então o que acontece agora? Caso eu logue com o usuário Alessandra e também quando vou no cadastro de vendedor, eu logo com o usuário Alessandra e o mesmo nome também esteja no cadastro de vendedor Alessandra com o mesmo nome, o meu sistema, o que ele vai fazer? Todo o cadastro de cliente que usar o nome Alessandra, mais orçamentos, mais pedidos de compra, caso for da tela de compra, só vai aparecer o dela, não vai aparecer de todo mundo, né? Então, quando eu entrar com o usuário dela e puxar, apertar Enter aqui, não iria aparecer todos, vai aparecer somente o do nome dela, entendeu? Então, vocês, caso vocês queiram saber mais também, vocês podem ver o vídeo como funciona a segurança, que lá também eu faço algumas demonstrações sobre isso. Então vamos voltar. Então, caso eu queira ver os orçamentos de todos, eu deixo isso desmarcado. Vou também aqui dar uma esticadinha aqui. Eu também posso esticar a tela. Outra coisa que também nós temos aqui na parte de procura, que nós podemos também digitar um pedaço do nome, por exemplo, o nome TEK.
Então, tudo que tiver a palavra TEK, o sistema e for cliente, ele vai buscar automaticamente. Caso eu queira ver todos de novo, eu volto, aperto o Enter e me mostra todos. E eu também posso ordenar, ó, clicando em cima. Olha lá, vou ordenar por cliente. Agora vou ordenar por número de controle ou por código, né? Crescente ou decrescente. Ó. Tá vendo? Outra coisa também que tem aqui é a filtragem. Caso eu queira filtrar também tudo que é do serviço, tudo que tem a palavra serviço, e que seja a data de registro, né, que seria essa data, o dia que registrou o orçamento, na data 03/02/2011 até 30/03/2011. Vou mandar então pesquisar novamente. Então aqui ele me mostrou somente orçamentos desse período, mais o nome serviço. Agora, caso eu queira que seja desse período, mais todos, eu apago, aperto Enter e me mostra todos. Caso eu não queira, eu desmarco aqui, aperto Enter novamente, ele filtra para mim. Outra coisa também que tem aqui é a informação de data de vencimento de orçamento, né? Eu posso, caso eu não coloque nenhuma data, o sistema vai deixar a data padrão, né? Uma data que não existe, né? Para que o usuário possa verificar e alterar a data para colocar um vencimento de orçamento. Lembrando que o sistema, caso o orçamento venceu, ele não vai excluir o orçamento do gerenciamento de orçamento, mas sim ele vai deixar aqui para que, caso quando eu queira fazer uma filtragem, ver todos os que venceu e queira cancelar eles, eu posso cancelar, porque talvez eu não quero cancelar todos, não quero que o sistema cancele automático, porque talvez eu quero prorrogar esse orçamento. Outra coisa também que tem aqui é o vendedor. Eu posso filtrar também para o vendedor. Eu quero somente filtrar deste vendedor. Então eu vou, clico, escolho o vendedor e filtro. Também eu posso usar mais a data de registro, mais só o nome de cliente tal. Então eu posso definir isso também. O tipo de orçamento também eu posso escolher, caso eu queira ver só os orçamentos cancelados. Então agora ele está me mostrando só orçamentos cancelados. Eu quero ver os orçamentos que tem reserva. O que são os orçamentos reserva? Não tem nenhum. São orçamentos que estão reservando do meu estoque. Ou seja, o usuário fez um orçamento, né, por um cliente que deseja comprar mercadoria, mas ele ainda não foi na loja para fazer o pagamento. Então o vendedor pode reservar essa mercadoria para quando ele chegar, transformar essa mercadoria em vendas. Outra coisa também aqui, a gente pode filtrar por faturar. Esse faturar aqui é usado para controlar até mesmo idas e vindas do estoque, para que, por exemplo, caso o vendedor faça um orçamento e decida que vai faturar, então o pessoal do almoxerifado separa. Aí o usuário, o vendedor vai e acrescenta mais uma peça ou retira. Isso atrapalha o pessoal do estoque. Então, quando o pessoal o vendedor falar que esse orçamento ele é um orçamento que deve ser faturado já para fazer a separação, ele dá uma informação pro vendedor ou pro estoquista, né? Pode colocar a informação aqui disponível. Por exemplo, o estoquista saber que ele pode olhar esse orçamento. Então o estoquista vai travar esse orçamento. Quando ele trava esse orçamento como faturar, o usuário ele não pode mais alterar esse orçamento, a não ser que esteja desmarcado o faturar. Mas talvez vocês podem pensar, mas aí o vendedor pode vir aqui marcar e desmarcar. Mas não, você pode definir essa propriedade aqui em segurança, né? Vamos aqui em segurança e definir aqui, por exemplo, no usuário Alessandra, que ela não possa, no departamento comercial, em gerenciamento de orçamento, alterar o faturar. Então o que acontece? Então agora a Alessandra não pode, o estoquista pode. Então se o estoquista marcou faturar, né, o almoxerifado, então o que acontece? A Alessandra ela não vai poder mais alterar esse orçamento, a não ser que a segurança está liberado para ela marcar e desmarcar. Porque, por exemplo, vamos fazer um teste.
marquei faturar. Então vou tentar agora alterar esse orçamento. Vamos fazer aqui, vamos fazer com 2, 3. Então vou pegar esse orçamento aqui, ó, número 78. Então vou vir aqui, alterar e vender. Vou reajustar os preços, tudo bem. Opa, fechar a tela. Então agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar alterar esse orçamento, mantendo ele como orçamento de novo. Vou salvar, vou gravar. Ah lá, esse orçamento ele não pode ser finalizado, alterado. Por quê? Porque está marcado finalizar, mas ele está marcado faturar, não tá? Então se ele está marcado faturar, eu posso marcar venda e salvar e faturar ele. Isso é permitido. Mas lembrando que caso o vendedor ele não tenha acesso a marcar venda, então ele não vai poder alterar o orçamento, nem fazer mais nada com esse orçamento, porque ele não vai ter o privilégio de marcar venda. Mas caso ele tenha o privilégio de marcar venda, ele pode somente transformar em venda, mas não alterar o orçamento. Caso ele queira alterar o orçamento, então ele teria que desmarcar o faturar. Outra coisa que a gente pode usar também, até mesmo quem é responsável para separação, ele pode marcar aqui, ó, não disponível. Então se ele marca de não disponível e desmarca o faturar, né, e coloca uma observação para o vendedor sabe que essa mercadoria que ele está tentando vender não tinha lá no estoque, ou foi contar o estoque estava faltando, alguma coisa assim, ou quebrou a peça. Então aí pode desmarcar e falar para ele trocar o orçamento. Aí ele desmarca para ele poder trocar, então ele pode trocar esse orçamento. Aqui também eu tenho as informações de quantidade de orçamentos aqui embaixo. Quantos orçamentos estão vencidos, que passou do período dele de vencimento, para saber o valor que eu tenho de orçamentos vencidos. Aquilo que eu tenho de orçamentos no dia feito, total. E o total geral de orçamentos. Outra coisa também, eu posso ordenar por aqui e também posso ordenar por aqui, né? Mas é mais fácil ordenar por aqui.